Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Bem-vindo à nossa aula de Geometria e Desenho Geométrico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a construção de gráficos, né? Na aula passada nós vimos gráficos, né? Vimos tabelas, né? Nós vimos os gráficos de barras, gráficos de linhas, tá? Os gráficos de setores. Hoje nós vamos ver como que nós vamos construir esses gráficos, né? Nós vamos aprender então a construção, né? A partir de o quê? De uma informação dada. Nós vamos aprender a construir os gráficos, tá? Bom, construção de gráficos. Eu tenho aqui uma informação dada para que podemos desenvolver, né? Elaborar uma tabela e logo após construir o quê? O gráfico de barras, tá? Então, vamos ver aí, olha, o enunciado. Então, gente, todo esse conteúdo aqui que eu tô passando para vocês está no livro, tá? Então, vamos acompanhar aí, vamos pegar o livro de vocês e vamos prestar atenção. A construção de gráficos. Exemplo, nós temos aí a escola Bom Saber realizou uma gincana em que uma das tarefas era arrecadar agasalhos para serem doados a entidades assistenciais, tá? As tabelas A e B a seguir apresentam o resultado de cada equipe e a quantidade total de itens arrecadados pelas equipes. Então, foi construída aí duas tabelas, tabela A e a tabela B, né? Em que a tabela A gincana da escola Bom Saber, né? Nós temos aqui a equipe, nós temos aqui a quantidade de pontos de cada equipe, tá? E aqui a tabela B nós temos o que? A arrecadação de agasalhos na gincana da escola Bom Saber, tá? Então nós temos os itens arrecadados e a quantidade. Então o que aconteceu aqui? Foi construída a tabela a partir do meu dado, da minha coleta de dados, né? Então aqui foi possível construir essas duas tabelas. Então, através dessas tabelas, o que eu vou fazer? Nós vamos o quê? Nós vamos construir um gráfico de barras e passar essa informação para o gráfico de barras, tá? É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso, tá? Observe como Luana construiu um gráfico de barras para representar dados da tabela A. Então, observem só, ela utilizou aqui os esquadros, né, para representar, para construir os dados da tabela A, tá? Então, primeiro passo, o que ela fez? Ela inicialmente traçou dois eixos perpendiculares. O que são eixos perpendiculares, gente? Eixos perpendiculares nada mais é que uma cruzinha, né? Perpendicular porque forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, utilizando os esquadros, ela traçou aqui, olha, na horizontal, né? E depois ela traçou aqui, ó, na vertical. Segundo passo, no eixo horizontal, ela indicou o nome de cada equipe e no vertical a quantidade de pontos. Então, o que ela fez? Por que ela traçou esse eixo aqui na vertical? Para quê? Para indicar o nome de cada equipe da tabela, olha. Então, a equipe da tabela vai ficar aqui, olha, no meu eixo vertical, no meu eixo horizontal, tá? E a quantidade de pontos vai ficar aqui no meu eixo que vertical. Então aqui esse eixo horizontal ele vai formar a equipe do meu dado, né, da minha informação. E no vertical vai formar a quantidade de pontos, né? Então aqui já desenvolvi essa parte. Em seguida, com uma régua, então com uma régua, ela utilizou uma régua, Luana marcou o eixo vertical, a quantidade de pontos usando 1 centímetro para cada 10 pontos. Então, com a régua é possível marcar, né, a medida certinha de 1 centímetro para quantidades de pontos aqui. Então, ela mediu corretamente a medida certinha aí, 1 centímetro para cada 10 pontos. Para cada 10 pontos, ela marcou o quê? 1 centímetro, tá? Então, é dessa forma aí que eu vou criar o gráfico de barras. Quarto, por fim, ela construiu os retângulos correspondentes à pontuação de cada equipe, indicou o título e a fonte. Então, não podemos esquecer que para se construir qualquer gráfico, tem que possuir o quê? Uma fonte, tá? Uma fonte daquela informação, né? Então, foi possível que cada equipe indicou o título e o título desse gráfico. Esse título é relacionado a quê? A que tipo de informação?
né? É relacionado a quê? A gincana da escola Bom Saber, vai ser o título do meu gráfico, tá? E a fonte também, de onde foi tirada essa notícia, tá? Eu tenho aí a fonte. Então foi possível, olha, ela construiu aí um gráfico de barras, né? Essas barras aqui, olha, elas são verticais, olha, então um gráfico de barras aí vertical, né? Em que são marcados aqui, olha, os pontos, e aqui são marcado o quê? É marcada a equipe, tá bom, gente? Então é dessa forma aí que nós vamos criar, né? Construir um gráficos de barra, tá? Então passando para o próximo, gráficos de setores agora. Como é que eu vou construir aquele gráfico no formato de uma pizza, né? Temos as divisões aí. Esse gráfico aí, ele serve para informar um dado através de quê? De uma porcentagem, tá, gente? De uma porcentagem. Então, para representar aí em um gráfico de setores os dados da tabela B, então nesse gráfico de setores aqui, nós vamos representar aqueles dados da tabela B lá que nós vimos no primeiro item aí, tá? Então, para representar o gráfico de setores dos dados da tabela, João calculou a porcentagem de cada item em relação ao todo e determinou um ângulo a que essa porcentagem se refere em cada setor do gráfico, tá? Então, nós temos aqui, olha, a porcentagem, tá? E nós temos aqui o ângulo. Então, aqui, ó, o meu numerador aqui da minha fração vai ser o quê? Vai ser a quantidade de pares de calçados, tá? Que está para, olha, total de itens arrecadados, tá? Com relação à tabela B. Então, 95 dividido para 180 tem 0,5. 0,5 é o mesmo que 25 centésimos, né? Representando aí em porcentagem através do símbolo 25%, né? Então, aqui, para que eu possa representar o ângulo aqui dentro, né? Do setor, eu tenho aqui, olha, o 25 que eu encontrei dividido para 100 vezes 360. Por que eu multiplico aqui por 360? Porque a minha volta completa de uma circunferência é o quê? É de 360. Então, eu vou sempre multiplicar a minha porcentagem por 360 graus, que é o quê? Que é uma volta completa, né? Então, aqui, olha, realizando aqui a multiplicação entre duas frações, né? Embaixo do 360 eu coloco 1, então eu multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então, 25 vezes 360 eu tenho 9.000, né? 100 vezes 1 eu tenho 100. 9.000 dividido para 100 eu tenho 90. Então, eu tenho aí 90 graus, tá? Depois, com o auxílio de régua, gente, compasso e transferidor, ele construiu uma circunferência, né? Olha, com um compasso aí, vocês vão pegar aí um compasso, vocês vão providenciar esquadros, compassos, réguas, para a gente poder desenvolver toda essa construção no caderno de desenho. Então, com o compasso, foi possível que ele construísse aí uma circunferência, né? Indicou nela cada um dos setores, conforme o ângulo a que ele corresponde, tá? Observe, por exemplo, como ele construiu o setor correspondente ao item pares de calçados cujo ângulo é de 90 graus, como foi encontrado aqui acima, né? Então aí, olha, o que ele fez? Ele primeiramente ele construiu com o compasso, depois ele pegou o transferidor para quê? Para marcar os ângulos, né? Aqui foi encontrado um ângulo de 90 graus, então ele com o transferidor é possível que ele marque aqui certinho, olha, o ângulo de 90 graus, olha. Então, ele traçou aqui, ó, o ângulo reto, né? Porque o ângulo reto é o quê? É o ângulo de 90 graus. Então, aqui, olha, ele construiu corretamente, com a medida certinha. Por fim, João construiu os demais setores e compôs o gráfico indicando a legenda, o título e a fonte. Não podemos esquecer, gente, do título do meu gráfico, né? Dessa informação que está sendo passada. O leitor ele tem que saber que informação é essa que ele está lendo, é através do título, né? E a fonte também, de onde foi tirada essa informação, tá? Então, nós temos aqui 45%, 25%, olha, por que aqui ficou 20% certinho? Porque nós desenvolvemos o cálculo aqui, olha, o ângulo de 90 graus aqui, ele tem que 25%, aqui eu tenho 30%, então aí foi possível construir aí, né, o gráfico de quê? De setor, né, para representar o quê? Uma informação através de porcentagens, tá bom, gente?
Então, todo esse desenvolvimento, essa construção, nós vamos fazer nos exercícios. Gráficos de linhas, gente. Como é possível construir um gráfico de linhas também, né? Nós vimos na aula passada o que é um gráfico de linha, né? Um gráfico de segmentos. Então, a tabela a seguir apresenta faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018. Então, nós temos aí o desenvolvimento de uma tabela, onde o título é o quê? Faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018. Então, nós temos o título aí da minha tabela, tá? Então, para me desenvolver um cálculo, um gráfico, né, de linhas, o que eu vou fazer? Eu posso representar, construir um gráfico de linhas através de toda essa informação aqui que está dentro dessa tabela, né? Porque a informação aqui, ó, está sendo passada para nós através de uma tabela. Nós podemos desenvolver essa informação através de quê? De um gráfico de linhas, né? Um gráfico de barras, né? Um gráfico de barras vertical, um gráfico de barras horizontal, tá? Então, para construir um gráfico de linhas e representar esses dados, Cláudio traçou, olha só como é que ele desenvolveu. Ele traçou dois eixos perpendiculares, veja bem, ó, dois eixos perpendiculares, quando ele corta aqui, olha, certinho, numa linha reta, né? No eixo vertical, ele indicou o faturamento, ó. No eixo vertical, ele indicou o quê? O faturamento, que são esses números aqui, ele marcou aqui no eixo vertical. E no eixo horizontal aqui, o que ele marcou? Ele marcou os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Então, com a régua, Cláudio marcou os pontos referente ao faturamento obtido em cada mês, né? Então, em janeiro, ele teve o quê? 14.589, né? Então, é mais ou menos aqui, ó, ele marcou a bolinha aqui, janeiro, ó, 14.000, né? Que é 15.000, então vai ficar um pouquinho abaixo aí, né? Aí, daí depois ele foi o quê? Foi para fevereiro. Fevereiro marcou o quê? 15.136. Então, 15.136 tá acima da linha aqui, ó. A linha aqui, 15.000 aqui, ó. Tá acima um pouquinho, porque é 15.136. Então, não é no 15.000 exato, né? Ele tem que ultrapassar um pouquinho aqui. Então, é dessa forma aí que eu vou construindo gráficos de linhas, né? Aí aqui em março, 13.024. Se aqui é 14.000, aqui é 13.000, 13.024, vai ficar quase em cima da linha, tá vendo aí, ó, março, ó. E aí você vai construindo o meu gráfico de linhas, né, ou o meu gráfico de segmentos, né, como eu expliquei para vocês, o gráfico de linhas é o mesmo que o gráfico de segmentos, tá? Então ele vai obtendo aí toda a construção através de quê? Através da minha tabela, né? Através da minha tabela é possível que eu construa um gráfico de linhas aí, tá? Não esquecer da fonte, né? Não esquecer do título para que eu possa construir o meu gráfico, tá? Então, gente, nos exercícios, nós temos aí os exercícios que eu vou explicar para vocês, tá? Os exercícios do livro didático que nós vamos fazer hoje em aula. Então, eu vou passar aí para vocês o que está pedindo, tá? Para vocês não ficarem com dúvidas. Na questão 1, na página 179, observe a tabela. Então, nós temos aí uma tabela onde o título é o quê? A população mundial estimada de 2011 a 2015. Nós temos o ano aqui, nós temos aqui a população, tá? Tem a minha fonte aqui, ó, de onde foi tirada essa informação. Então, na letra A está pedindo o seguinte: qual era a população mundial em 2012, né? A letra B, qual é a diferença entre a população mundial de 2012 e a de 2011? Então, gente, diferença é o que? É subtração, né? Vocês vão calcular o que é subtração de quê? Da população mundial de 2015 e a de 2011, tá? Aqui, ó, 2011, 2015, a população é pegar esses números e calcular a diferença, a subtração entre eles. Na letra C, complete o gráfico de barras de acordo com os dados apresentados, aproximado a população de cada ano para a centena de milhão mais próxima. Então, muito fácil aí. É só o que? Completar o gráfico aqui, tá? Com os dados apresentados, aproximado à população, referente à tabela, tá bom? Na próxima, aí na 2, o gráfico apresenta informações a respeito do Produto Interno Bruto, que é o PIB nacional, né? Então, nós temos aqui a representação do gráfico, a participação das grandes regiões no PIB nacional. Letra A,
Está pedindo o seguinte, a região sudeste ela teve a maior participação do PIB em qual ano? Então, no gráfico aqui, vocês vão analisar essa pergunta que está pedindo, né? Temos a letra B aí, qual a região apresentou o maior crescimento na participação do PIB de 2010 a 2012, né? Em seu caderno, calcule quanto foi esse crescimento em porcentagem, tá? Então, tudo analisando através do gráfico. Na letra C, quais regiões diminuíram sua participação do PIB em 2010 a 2011 e de 2011 a 2012, tá? Então, é só responder essas questões aí referentes ao gráfico, né? Na letra D, aproxime a porcentagem da participação de cada região no PIB nacional em 2012 à unidade mais próxima e complete o gráfico de setores. Então, tá pedindo aqui, ó, para completar o gráfico de setores a partir de quê? A partir da unidade mais próxima. Vocês vão completar aí, né? Na questão 3 aí, página 181, tá? Dos 193 países reconhecidos internacionalmente, apenas 41 são presidencialistas e destes 10 não permitem reeleição. Veja o mapa a seguir. Então, nós temos aí a distribuição, né, que é o título do meu gráfico, né, no meu mapa. Distribuição dos países presidencialistas no mundo por continente de 2000 em 2016. Então, está perguntando aqui a letra A e a letra B, vocês vão resolver com relação aí ao mapa, tá? Na letra C aí, de acordo com as informações apresentadas, arredonde os valores para a unidade mais próxima e termine de completar o gráfico de setores. Então, tá pedindo aí para vocês arredondarem para a unidade mais próxima. Todos sabem arredondar um valor para a unidade mais próxima, né? Com certeza que todo mundo sabe fazer isso, né? Nós já tivemos essa aula aí lá no 6º ano, tá? Lá no 7º, lá no 6º, todos sabem fazer arredondamento. Vamos lá, questão 4. A taxa de natalidade corresponde à quantidade de nascimentos ocorridos em determinado período. Observe na tabela algumas informações sobre a taxa de natalidade no Brasil, né? Então, nós temos aí a informação dada através da tabela, né? Onde o título é o quê? É a taxa de natalidade do Brasil de 2011 a 2015, tá? Então, aqui eu tenho o ano na minha tabela e tenho a taxa de natalidade por 1.000 habitantes. Então, temos aqui os habitantes e nós temos aqui o ano. Então, na letra A, de acordo com os dados apresentados na tabela, a taxa de natalidade ela vem aumentando ou diminuindo nos últimos anos. Então, vocês vão observar aí o quê? Vão resolver essa questão aí, vão responder analisando aqui, ó, no gráfico aqui. Vocês vão analisar essa informação no gráfico aqui, tá? A B, qual a diferença entre a taxa de natalidade de 2011 e 2013? O que é a diferença? Subtração, vocês vão pegar a diferença da taxa de natalidade de 2011 e a de quem? E a de 2013. Vão calcular o quê? Vão fazer o quê? A continha de quê? Né? Todo mundo sabe o que é a diferença, né, gente? Na letra C, agora complete o gráfico de linhas com as informações da tabela, né? Então, vocês vão calcular aqui, ó, vão pegar aqui, vão completar o gráfico de linhas de acordo com a tabela. Vocês vão passar esses dados aqui para o gráfico de linhas, tá bom, gente? E na D, em sua opinião, que fatores influenciam a taxa de natalidade? Então, resposta pessoal na opinião de vocês, tá? Vocês vão responder aqui a letra D, cada um com a sua resposta pessoal. Tá legal, gente? Então, nós vamos fazer os exercícios. Eu vou estar no grupo para tirar todas as dúvidas de vocês. Nós vamos entrar ao vivo, se necessário, eu vou passar o conteúdo novamente para que vocês possam entender perfeitamente, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.